Amigos da Rádio Educativa, muito boa noite. Amigos do YouTube, do Facebook, as redes sociais aqui da Educativa Campinas 101,9. Nesse espaço da Rádio Educativa, que nós recebemos toda sexta-feira, uma grande personalidade da nossa cidade, por um bate-papo bastante informal. E hoje eu estou recebendo a visita do meu amigo Dr. Marcos Bernardelli, foi meu colega de Câmara Municipal de Campinas, né? Tivemos aí uma convivência muito legal no Legislativo Campineiro. Bernardelli, meu amigo, boa noite. Jota, é uma satisfação estar aqui com você, com seus ouvintes, na Educativa. Boa noite. Em um mandato e meio, quase 2 mandatos, nós fizemos um pouco de história lá naquela Casa Legislativa. Verdade. E é uma história que ficou realmente chancelada nos anais daquela casa. E você e eu fizemos parte. Cada um, que nem diz um ditadinho novo, cada um no seu quadrado, mas isso. A envergadura, a postura, a maneira de se portar, de subir naquela tribuna, de se manifestar, de manter os posicionamentos, isso você já tinha de experiência e passou para esse que vos fala agora, porque independente de estar ali ou ter ficado como vice-líder, líder, depois presidente da casa, é claro que a gente aprende com aqueles que já passaram, e você foi um modelo, foi um espelho que refletia exatamente o que eu pensava, e quero crer que nós fizemos um bom papel. Nós dois. Verdade. Ô Bernardelli, falar em presidência de Câmara Municipal, a gente sempre, quando você vê um ex-presidente de Câmara, sempre pinta ali um probleminha com relação às contas da Câmara. Quando eu falo contas, aprovação por parte do Tribunal de Contas, né? E na sua gestão, na sua presidência, eu tive acesso a informações do Tribunal de Contas que não só as suas contas foram aprovadas, mas aprovadas com louvor. Que maravilha, parabéns. Aí que eu digo, nada foi solitário. Nós tínhamos ali um grupo de vereadores e você era o representante do PSB naquela época, que eu estava no PSDB, e tudo que foi ali traçado para aquele mandato dos 2 anos da administração foi não só discutido, como aprovado pelas lideranças, até nas questões administrativas daquela casa. Realmente, há décadas, as contas não eram aprovadas em primeiro grau, sempre havia necessidade de recursos, de busca no judiciário para aprovação, e nós tivemos a felicidade, seguindo aquilo que nós decidimos, seguindo aquilo que a orientação do Tribunal de Contas já determinava há anos na casa, nós cumprimos com o nosso dever, não fizemos nada mais que a nossa obrigação. Mas o reconhecimento veio no voto do juiz relator, se não me engano, é o Robson Marinho. Eu não o conheço e realmente nós nos emocionamos, porque ele faz as análises, as ressalvas, os elogios, e se não me falha a memória, ele acaba o seu voto dizendo que Campinas, naquele momento ali, 2019 e 2020, deveria servir como modelo a administração da Câmara para todas as câmaras do estado de São Paulo, principalmente daquelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, 500 mil habitantes. Eu não me lembro o número de habitantes que ele colocou como exemplo ali, mas eu digo, Jota, nós seguimos uma meta já delineada, não teve ali nenhuma aventura administrativa. Tudo que foi possível fazer e nós fizemos foi decidido antes. Existia a questão dos funcionários, da maneira como adequar aquelas diferentes situações de carga horária de trabalho, 40, 35 e 30. Nós fizemos um acordo com o sindicato, tiveram lá os reconhecimentos horizontais e verticais dos próprios funcionários. Fizemos acordo com o sindicato, o aumento foi 0 na época, a anuência de todos os líderes. Nós devolvemos para os comissionados, também acordo com as lideranças e com o sindicato, naquele momento do Vale Alimentação e Vale Refeição, que há mais de 15 anos não se pagava, porque havia lá um equívoco de 15 anos atrás, nós recuperamos. Ou seja, nós fizemos a lição de casa.
e quero crer que tenha sido bem feito, porque nós também já apresentamos nas contas de 2020 a votação de 19, e tudo leva a crer que o caminho será o mesmo do ano de 2020, que deve ser julgada até o final do ano ou no início do ano que vem. Agora, conta aí para nós a sua experiência, qual é a sua experiência como presidente da Câmara? Porque ser vereador, tudo bem, você cumpre o seu mandato, você tem o seu trabalho nas sessões, nas comissões, mas a partir de vereador, além de vereador, né, também presidente da Câmara. Me conta dessa experiência, administrar, por exemplo, uma Câmara de Campinas com 33 vereadores, cada um com os seus requisitos maravilhosos, mas também com seus defeitos, com suas falhas, né? Somos seres humanos. Não tenha então, dúvida. Cada um com o seu pensamento, com o seu idealismo. Como foi essa experiência para você? Jota, tudo isso começa, evidentemente, no primeiro mandato, quando eu assumo ali um papel de vereador. Eu não era nem vice-líder, nem líder. Logo na sequência do segundo biênio do primeiro mandato, eu sou indicado como vice-líder do governo Jonas Donizete à época, e começou uma convivência muito sadia, muito clara, muito transparente com os próprios vereadores. Tudo o que diz respeito à propositura, a andamento, o que era possível, o que não era possível, o que era constitucional, inconstitucional, nós tentávamos resolver antes de chegar em plenário, para que não houvesse uma discussão inócua. Porque o projeto ele pode surtir efeito na população, mas talvez não era da nossa esfera. Então tudo isso era conversado, tudo isso era abordado. Deixava-se para o plenário as coisas realmente dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade e posicionamentos diversos. Tanto é que a base, naquele momento ali, ela deu uma sustentação ímpar. Nós tivemos muitas correções aqui no município de situações administrativas que não ocorriam há 14, 16 anos. O mapa de valores, a adequação de muita legislação, a possibilidade de uma administração transparente. E é claro que foi talvez um pouco mal interpretada, mas nós cumprimos com aquilo que nós nos compromissamos na parte legislativa. É uma situação também que naquele primeiro ano, voltando na gestão de presidência, foi a primeira vez que a Câmara Municipal devolveu num único ano, aproximadamente 32 milhões para a Prefeitura. 32 milhões. Isso nunca tinha acontecido. No ano seguinte, que foi o último ano, em 2020, nós devolvemos mais 31 milhões, ou seja, deu uma somatória de 63 milhões de reais de devolução, de economia que nós fizemos na casa para os cofres públicos. E foi destinado para uma série de situações que, na época, o prefeito Jonas Donizete o fez de forma acertada, mas com a anuência e participação de todos os vereadores, sem exceção. Ali tinha muito diálogo, nada era a goela abaixo, nada era imposto, tudo era conversado. Me relembro que em algumas situações os nossos colegas da oposição se socorriam do judiciário através do próprio Ministério Público, das legendas que eles integravam, e nós aguardávamos, nós vamos começar a sessão a tal hora. Se não chegar nenhum deferimento de liminar ou não, nós demos sequência. Se chegar, nós suspendemos, porque a ordem judicial tinha que ser cumprida. E era assim muito gratificante, porque todos entendiam que se o próprio judiciário não analisava ou não determinava a suspensão de qualquer matéria em pauta, quem iria fazê-lo? Então nós damos sequência, fazíamos a votação, a matéria podia ser sujeita a uma interpretação depois por vida própria de qualquer parlamentar ou de qualquer agremiação ou do próprio Ministério Público, mas nós tínhamos pelo menos a tranquilidade que tudo passava pela Comissão de Legalidade e com o parecer do nosso Departamento Jurídico da Casa. Foi uma convivência muito boa. Maravilha, maravilha. Como eu disse no início da nossa conversa, Marcos Bernadelli também é advogado e esteve à frente da OAB Campinas também por alguns anos, né? Como é que foi esse trabalho frente à OAB Campinas? O que me levou à vida da política partidária, Jota, na realidade foi a vida política classista. Eu me formo em 1983 e na época o presidente da OAB,
logo nos anos seguintes, foi o Alberto Carmo Frasato, e ele me chama para constituir e criar a comissão do jovem advogado em Campinas. E ali foram os primeiros passos dados na instituição, e eu me elejo secretário em 93 e 94 e presidente em 95, 96 e 97. Eu relato essa passagem pela instituição assim como muito positivo, porque naquele momento Campinas ainda tem um pouco do conservadorismo, mas modificou e muito. E tinha alguns requisitos para ser presidente da OAB. Tinha que ser filho da PUC, eu era filho da FADIPA. Torcer para Ponte ou para o Guarani, eu era Ponte Pretano. Não confundir, filho da PUC. Tem um familiar na área jurídica, minha mãe é costureira até hoje, meu pai era mecânico lá em Vargem Grande do Sul. Tem mais um, como é que é? Ser sócio de um clube social, se fosse da época melhor seria. Eu era do Regatas e depois do Circo Militar, ou seja, dos requisitos eu não tinha absolutamente nenhum. Mas por ter passado nas comissões e como secretário no gestão anterior, eu não sei se eu era equiparado aos de suporte razoável para bom, mas eu era um grande, isso todos dizem, um grande representante da instituição e principalmente um defensor intransigente das nossas prerrogativas profissionais. Isso me galgou com 9 anos de profissão, de inscrição na OAB, a ser eleito presidente da maior subseção da OAB do país. Isso muito me orgulha, foi o alicerce o início do meu alicerce da minha vida política classista em definitivo. Depois eu fui eleito e reeleito conselheiro estadual da OAB na gestão, 2 primeiras do ex-presidente Durso. Eu fui nomeado presidente da Comissão de Assistência Judiciária no estado de São Paulo. Eu tinha sobre a minha comissão aproximadamente 40 mil advogados no estado todo. Eu viajei esse estado 2 vezes em 240 municípios, porque tinha-se que o advogado de assistência judiciária era o advogado de 2ª categoria. E eu fiz com que esse advogado ele se percebesse, se valorizasse. E aquele que ele atendia, principalmente o mais carente, nunca teve a oportunidade de escolher ele como advogado, era a OAB que escolhia. Então ele que tratasse bem, que fizesse um bom serviço, porque aquele cliente seria um propagandista do serviço dele. E o dinheiro que pagava ele, os honorários dele, era 1/3 da tabela da OAB, mas era um dinheiro público e ele tinha que valorizar. Tanto é que esse trabalho feito na comissão, com o Marcos da Costa, que depois se tornou presidente, substituindo o Durso, deu margem para a gente discutir a criação na Assembleia Legislativa da Defensoria Pública no estado de São Paulo, porque até então não existia. São Paulo, e se não me engano, ou Espírito Santo ou Santa Catarina não existia defensoria. E aí foi constituída a Defensoria Pública, que hoje está plena, ela tem essa função de dar essa assessoria à população. O número de defensores ainda é insuficiente, a OAB tem um convênio que complementa essa assessoria, mas foram algumas passagens muito assim gratificantes, institucionalmente falando, dentro da OAB. Maravilha. O Bernardelli, você também tem um trabalho social bastante grande em Campinas através da Casa da Criança Paralítica. Nós temos um envolvimento e ali cheguei através da maçonaria. Foi um trabalho que eu fui convidado, é uma instituição que merece todo o nosso respeito, ela já é mais que cinquentenária aqui no município, existem ali irmãos de maçonaria que estão voluntariamente, mas também existem irmãos que estão na administração direta daquela casa. Hoje são mais de 320 crianças que são ali atendidas diariamente. Foi dali, Jota, que há 9 anos atrás, nós demos um pontapé inicial no que se denomina hoje transporte ligado para a cidade de Campinas, aonde as crianças com necessidades especiais, que não são vinculadas à rede pública estadual de ensino, possam ter o direito de ir e vir com esse equipamento público. Só tínhamos na capital, depois abrangeu-se para as regiões metropolitanas, onde Campinas foi contemplada, mas você só tinha para os alunos da rede estadual de ensino. E ali na Casa da Criança, na PAI também, nós iniciamos um trabalho de convencimento das diretorias e dos pais, que era um direito daquelas crianças ter o transporte. Não era o direito nem dos pais e nem das instituições.
Hoje nós temos aproximadamente umas 800 liminares que foram deferidas, foram mantidas, e esse trabalho do ligado, que é aquelas peruas de transportes para essas crianças, junto às instituições onde elas estão vinculadas. Não é só a questão educacional, porque na maioria delas, nessas instituições, aqui nós temos a APAE, a Tiquira, temos a Pestalozzi, a Casa da Criança, o SEI, é aí quase uma dezena de instituições que se socorrem desse nosso trabalho. É o Munus Público, e nós fazemos, hoje está sob a batuta da minha filha, que é advogada também já há quase 10 anos, a Mariana Bernadelli, que vem desempenhando ali junto com o doutor Guilherme Busato um excelente trabalho, mas sobre a nossa orientação. Isso vale a pena porque todo advogado tem essa parcela de compromisso quando firma o seu juramento ao receber a carteira da ordem. E para nós foi uma determinação aí maior, e nós estamos cumprindo à risca, porque essas pessoas precisam desse tipo de transporte. Nós gostaríamos que qualquer que fosse o governo que viesse assumir nessa próxima eleição, daqui a 40 e poucos dias, para administrar o governo do Estado de São Paulo, que colocasse como um projeto, um equipamento já de gestão definitiva, não de governos que vão se alternando, que as pessoas ficam aí à mercê da vontade ou não da manutenção. Então que fosse feito aí uma legislação, alocasse esse tipo de transporte junto à Secretaria ou de Transporte, ou de Educação, ou de Saúde, mas com verba pré-estabelecida, já como política definitiva e não política de administrações sucessivas. Nós estamos entrevistando aqui na Rádio Educativa, você do YouTube, você do Face, doutor Marcos Bernadelli. Doutor não, eu sou só advogado. Jota. Advogado, tá certo, tá certo. É força de expressão, né? A gente chamar o advogado de doutor, né? Eu sou só advogado. Me diga uma coisa, Bernadelli, você falou em maçonaria. A maçonaria tá no mês de aniversário, no mês de comemorações, né? Dia 20 de agosto próximo agora, semana que vem, é o Dia do Maçom. É uma instituição que, pelos dados oficiais, precede, mas pelos dados oficiais, completa 202 anos neste ano. Vem de movimentos desde a proclamação da República, a escravidão, a redemocratização do país, a maçonaria sempre esteve presente. Isso é gratificante. Dizem que ela é uma instituição secreta, isso é uma máxima equivocada. É um mito não, uma lenda, sei lá. Não, a maçonaria é uma instituição discreta. Discreta. Há uma, entre aspas, exigência que o maçom faça aquilo que ele é orientado a fazer, o que vem principalmente do coração, mas ele não precisa ficar alardeando. Eu que cometi até um equívoco, exagerei nas questões quando eu falei que lá na Casa da Criança nós começamos, mas é que beneficiou tanta gente que também em algum momento você tem que falar. Mas eu só lá cheguei porque fui convidado por irmãos que hoje também compõem a maçonaria. Mas é uma instituição já mais que centenária, uma instituição respeitada, é uma instituição que hoje ela tem uma divisão hierárquica em 4 potências, mas são irmãos, se reconhecem, e quando há necessidade de estarmos ombreados numa causa, aí já não existe individualizações de potência. Você é maçom, você tem as suas obrigações a cumprir, que você fez um compromisso com a ordem. E é isso que nós fazemos. Falando-se de modo um pouco mais prático para as pessoas entenderem, o que é ser maçom, então? Qual é no dia a dia, o trabalho, o que é que faz, o que é que não faz? Tem muita gente que imagina até que maçonaria é uma igreja, não é religião. Não tem nada a ver. Não é religião. Não é religião. Não, é uma instituição que você tem, evidentemente, algumas vertentes a seguir. Uma delas é uma vertente institucional, é uma vertente de colher e ter conhecimento, se aprofundar, crescer intimamente. Nós temos os graus de instrução inicial, depois os graus filosóficos, que chega até o 33, dentro da normalidade de um caminho a seguir na maçonaria. E você tem o lado filantrópico, que aí você se envolve, aí você envolve a loja, em várias outras
situações. Nós temos as paramaçônicas, que são os jovens, os meninos, as meninas, e elas fazem, essas instituições paramaçônicas fazem um trabalho extraordinário, e nós também damos suporte para que esses nossos filhos, sobrinhos, crianças, jovens que não têm nenhum parentesco também com irmãos maçons, venham para essa instituição para que comece a conhecer, comece a desenvolver, comece a trilhar um caminho destas questões vinculadas principalmente ao bem-estar, ao social, de uma vida normal dentro do cotidiano de uma sociedade. Quais são os requisitos para uma pessoa ser um maçom, por exemplo? Olha, o fundamental é que nós indagamos daquele pretendente. Você acredita no ente superior? Seja ele, na sua crença, qual for, esse é fundamental. O meu é Deus. Sou católico, apostólico, romano e ponte-pretano. Então, é o grande arquiteto do universo. E nós não temos diferenciação de credo, de religião, de ideologia política. Não existe isso na maçonaria. Mas você tem a obrigação de acreditar num ente superior. Esse é o requisito número 1, sem o qual você pode suprir todos os outros. Se você não acreditar, você tem uma barreira intransponível. Em Campinas, quantas lojas maçônicas tem? Nós temos hoje 4 potências, aproximadamente umas 40 lojas maçônicas. É um número pequeno ou grande? Desculpe a minha número, falta de conhecimento do caso. É um número razoável. É um número razoável que contempla as vertentes das potências regulares que nós temos no Brasil. E eu acho que é um número adequado. O que deu ou causou preocupação, principalmente nas administrações das lojas maçônicas em todo o país, como em todas as instituições. A maçonaria hoje tem um corpo de homens com uma idade já acima dos 40 anos, a grande maioria dos irmãos. E na pandemia tomou-se todas as cautelas para que se preservasse, se cuidasse, mantiveram-se isolados. E o retorno agora desses irmãos para as lojas, ele vem sendo feito a degrau, porque 2 anos a maioria das reuniões era online, e você tinha limitações do que tratar via remota. Então hoje não é dificuldade, mas o retorno desses irmãos com mais experiência de vida está sendo assim uma situação muito tranquila, mas degrau a degrau, para que eles possam voltar numa rotina assim, eficaz dentro de uma loja. Ontem eu estive numa sessão maçônica conjunta de 2 lojas aqui em Campinas, e para minha felicidade nós temos ali os locais, né, onde as pessoas que estão iniciadas ou os irmãos recém-iniciados. E na coluna onde eles ficam ali tinha 12 irmãos aprendizes. E na hora da fala, quando estávamos só nós, irmãos maçons, eu disse que aquilo que a gente percebia ali era a semente bem plantada. É de um recomeço, de um momento delicadíssimo, que foi a pandemia, ter ali 2 lojas com aproximadamente lá 11, 12 aprendizes que estavam galgando os primeiros passos da maçonaria. Era o fruto, era a semente bem semeada. Então, assim, você vai... São paixões, né? Eu falo com muito carinho. Eu aprendi muito, instando e passando pela maçonaria. E só tenho orgulho. Eu representei a instituição e nunca escondi isso dentro da Câmara Municipal de Campinas. Um dos braços da gestão de gabinete era destinado à maçonaria, aos irmãos, às cunhadas, aos sobrinhos. Então eu nunca me furtei em dizer, não, nós somos discretos. Eu fiz lá
e outorguei honrarias para muitas lojas, para as potências, para irmãos em determinadas atividades profissionais, para cunhadas, para esses sobrinhos e sobrinhas, porque eles também trabalham, precisa de um reconhecimento. E a Câmara está ali também para reconhecer, como muitos segmentos têm o reconhecimento daqueles que fazem parte e estão lá no Legislativo. Eu quero crer que eu fui bem sucedido nessa questão de reconhecimento junto à instituição, a essas pessoas que ou são maçons, ou são filhos de maçons, ou pessoas ligadas a essas também pessoas fora da maçonaria. Muito bem, Bernardelli, se a gente continuar o papo vai longe, mas o tempo não nos permite. Eu gostaria muito de agradecer a tua vinda até os estúdios da Rádio Educativa para esse bate-papo bastante importante, né, e bem legal. Jota, muito obrigado. Jota, eu que agradeço. Você sabe que eu sou uma pessoa que, se tem uma palavra que vem antes de tudo para mim, é gratidão. Nós somos gratos por ter passado lá na Câmara. Eu sou grato a você porque você foi um dos que manteve e sustentou ali aquela candidatura nossa à presidência da casa. Você foi um parlamentar diferenciado. Você, quando subia naquela tribuna, aquela voz imposta, fazia com que todos parassem para prestar atenção. Você foi e deverá ser ainda um parlamentar que Campinas precisa. E nós demos um bom exemplo, não tenho dúvida disso. E fica aqui meu agradecimento imensurável à sua pessoa, como também aos demais vereadores. Onde eu estou presente e tem alguém ou algum dos nossos que esteve lá naquele período, eu agradeço, porque a gratidão faz parte deste momento da nossa vida pública. E tenho certeza que tudo que fizemos ali foi com a consciência tranquila, nada foi com o intuito de prejudicar A ou B, a não ser para beneficiar a todos. Que Campinas é um grande condomínio. Tem muita gente que não entende isso. A cidade é um grande condomínio. A cidade precisa de algumas receitas para que esse condomínio, administrado pelo seu prefeito, possa gerir as suas demandas. Eu tenho certeza que nós fizemos uma distribuição dessas obrigações muito bem feita à época. Muito obrigado. Conversamos com o Marcos Bernardelli aqui nos estúdios da Rádio Educativa. Muito obrigado a você, ouvinte do 101,9, você do nosso canal Educativa no YouTube e também no Facebook. Grande abraço, até a próxima.